aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu tô empolgado porque, bom, você vai ter que assistir para entender, mas eu garanto que o dia ontem foi bem movimentado, como vem sendo aí os últimos dias no Brasil. Mais um episódio de Lula e seu desgaste frente ao Congresso, frente ao consórcio, com direito a uma pesquisa muito interessante que não é de opinião com o povo. Mas a turma da Quest, aquele instituto bem petistinha, foi conversar, né, com deputados, fazer um levantamento com números. E eles comparam, inclusive, com a série histórica, e eu acho que o Brasil realmente vive o fim da era Lula, que a gente vem repetindo isso dia sim, dia também, porque realmente estamos chegando na hora de ver, né, o Brasil sendo liberto das garras do PT. Enfim, vamos começar a mostrar um evento que aconteceu na Bahia, petistas sendo vaiados. Aí vamos falar sobre a crise do IOF, algumas coisas que estão rolando, uma fala épica do Lula, ele só afirmando que todo mundo já sabe, ele sim tá se entregando. Aí vamos falar sobre algumas confusões que tá rolando, vamos falar da tropa, vamos falar aí dessa pesquisa da Quest bem longa, que vai nos conectar na segunda parte. Temos que falar deles. Jair Messias Bolsonaro, no primeiro momento. Segundo momento, Eduardo Bolsonaro. E umas entrevistas que rolaram ontem, entrevistas no plural, amigo. Umas boas, outras boas também, a depender do ângulo que você olhe, porque dá pra tirar algumas lições, algumas tretas, pessoas recalibrando aí, né, suas ponderações, talvez tenham passado do ponto. Enfim, a segunda parte tem muita coisa, aquelas tretinhas gostosas. Mas a gente vai chegar lá, vamos chegar lá, por partes. Minha Bahia recebendo petistas do jeito que eles merecem. Com vaias. Ah, meu Deus. Só vou dar aqui do play só pra vocês verem como é que tá o som de fundo, ó. Deu pra sentir, né? E o engraçado é que o povo vaiando e o Jacques Wagner com o sorriso no rosto, com o punho levantado, assim, ó. Louco, né? Não tá batendo bem da cabeça. Petistas são recebidos com vaias em evento que teve Lula na Bahia. Petistas aliados a Lula foram recebidos com vaias no desfile do 2 de julho, em Salvador. Evento, né? Teve participação do presidente. Meu Deus, como eu estou triste. Aí, o Lula concedeu entrevista na TV Bahia. Se eu não for ao Supremo, eu não governo. Ele mandou essa. Se eu não for ao Supremo, eu não governo. Quem poderia imaginar? Essa relação do Lula com o Supremo já vem há um certo tempo, né? Inclusive, o Lula sequer teria nomeado os seus aliados para as autarquias estatais, se não fosse aquela modificação na lei das estatais, né? Não foi nenhuma modificação. O Lewandowski deu uma liminar que depois o Supremo não acatou. O que a gente pode fazer, né? Oh, meu Deus do céu. Ah, e o Lula, rapaz. O presidente defendeu judicialização do IOF. E aí tá lá, né? Vamos ver pra onde que vai. Aí, a decisão não vai sair agora, porque os nossos ministros estão muito ocupados. Eles estão num maior evento jurídico do Brasil que ocorre em Lisboa. E aí o Fernão, lá na Mesquita, colocou aqui esse recorte. É curioso. E, né, como se o ministro Roberto Barroso tivesse assumido o cargo de porta-voz do governo Lula. De negatividade. Ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no ITH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos a população hoje, mais da metade de classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. A segunda onda de... Isso, né, gente? Vocês só olham o lado ruim, gente. Tanta coisa boa acontecendo no Brasil. Mas já, ministro, que o senhor reconheceu que temos uma crise fiscal e que temos que dar conta dela, né? Então, rapaz, o Poder 360 fez um levantamento, ministro, mostrando que a despesa com super salários de juízes subiu 49% em um ano. É, viu? Rapaz, você vê, né? Custo dos super salários aumenta 49% em um ano. Saltou de 7 bilhões para 10 bilhões e meio. É muito, né? 3 bilhões e meio. Rendimento de juízes passa de 60 mil reais por mês.
Salários mais penduricalhos de magistrados aumentam a cada ano, média dos valores, né? Em milhares de reais, né? Aqui. Que coisa, viu? E ó, rendimentos líquido, né? Líquido. Líquido, viu? Líquido. Líquido. Ah, amigo. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Não vamos focar no negativo, né? Esse, na verdade, aqui eu tô dando notícia boa, né? Se você é juiz, você tá feliz da vida. Triste tá, né, o pagador de impostos. Mas tudo bem. Sobre essa questão do IOF, a gente vai ter que esperar para ver o desdobramento disso daí. E eu acho que o ponto alto dessa questão do IOF, para além aí, né, se o povo vai ter que pagar conta ou não, é a relação com o Congresso. Aí o Estadão fez um longuíssimo editorial. Eu só peguei esse parágrafo, que eu acho que tá o tom do que o Estadão quis colocar na mesa, falando, né? Arreganho em nome dos pobres. Sem força, lulopetismo investe na luta de classes como mote eleitoral. Mas a eleição está longe e Lula deveria pensar duas vezes antes de pintar o Congresso como inimigo do povo. Aí diz, né? Quem deflagra uma operação dessas precisa ter musculatura política para sustentá-la. Que operação, né? Partir para cima do Congresso, brigar com o Congresso, considerando que o lulopetismo encontra-se hoje esqualido, pode ser que seus líderes tenham concluído que não tem nada a perder. Do chão não passa. Impopular, politicamente frágil, fiscalmente desacreditado e sem agenda consistente a apresentar ao país, o governo parece só ter enxergado o caminho do populismo mais estridente. E depois segue falando, né? Uma coisa é debater politicamente agendas de interesse do executivo em contraponto a um legislativo majoritariamente hostil, uma base governista frágil. Outra, bem distinta, é patrocinar uma campanha aberta na qual o Congresso e o presidente da Câmara passam a ser sinônimos de inimigos do povo e representantes dos ricos, o que na cosmologia do lulopetismo é a própria representação do mal. Então tá aí. Todo mundo se perguntando, como é que vai ser a nova briga? Lula contra o Congresso. Vai ter impacto em 2026, vai ter impacto no pacote de bondades que o Lula quer tentar colocar na pista para recuperar sua popularidade. Será que Lula será candidato em 2026 ou vai terceirizar a derrota? Temos que continuar assistindo a novela, né? Para saber aí. Aí, para tentar... Aqui é 100% focado em 2026, né? Pelo amor de Deus. Vai rolar uma reunião do Clube de Influência com o Lula. Um dos convidados é o Big Mac do Prerrogativas, né? Com dicas jurídicas para o influenciador progressista. Até pensei em me cadastrar para olhar, né? Mas eu desisti. Porque você tem que dar o e-mail, seu telefone e o estado, né? Passar seus dados aí para os peitistas te ficharem. Mas tá ali, né? Só a nata. Apresentação da campanha Taxação BBB, que é o quê? Bilionários, bancos e o quê? Qual o outro B? Gente besta, os bestas, eu não sei, mas tá ali. Demandas jurídicas dos influenciadores. Tu já imaginou se rolasse isso daqui na direita? Com direito a cadastro? Rapaz, tava todo mundo preso. Facilitava o trabalho da Polícia Federal. Não era só pegar a lista de quem se inscreveu aqui e botar todo mundo na cadeia. Gabinete do ódio. Mas aqui não. Aqui é a luta por um Brasil melhor. Aí falando aí, né, de reunião... PT convoca influenciadores para reunião sobre guerra do IOF nas redes. Falei, né? Mais uma vez, tu já pensou se fosse a direita fazendo isso? Ah, tá, todo mundo preso. Mas a esquerda pode. E o Brown diz, né? Não existe petista grátis. Mas o gabinete da ousadia pode operar tranquilamente com a bênção dos deuses. Rapaz. Dá até inveja, né? Dá até uma inveja. Mas voltando para a questão da Bahia, onde os petistas foram vaiados. Ah, não, esqueci que tinha isso daqui. Candidato, viu? Vamos continuar observando aí, ver se eu dou a carteirinha da tropa. Foi assessor econômico da Dilma em 2014, na campanha. Pedro Paulo Zalute Bastos. Aumentar o IOF é um tiro no pé. É um imposto indireto que encarece o cheque especial, pessoal, crédito rotativo, cartão de crédito e especialmente o capital de giro das micro e pequenas empresas. Um eleitorado que Lula não pode alijar. No caso do capital de giro, o aumento do IOF representa a elevação média de juros de mais de 8 pontos percentuais e ainda maior para micro e pequenas empresas. Um choque recessivo em um eleitorado decisivo. Um tiro no pé, um historicídio. Verdade dura, né?
Mas se o negócio é tão impopular, por que Lula tá fazendo isso? Talvez porque o Lula sabe que no final do dia ele pode, com a ajuda da imprensa, terceirizar o problema. E se a vida ficar mais difícil, ele fala, pá, foram os bilionários. E a imprensa amiga entra em campo para ajudar. Lembrando que é só ver, né, quem vai ganhar, quem vai perder. E eu acho que os campeões nacionais, os amigos do rei, né, os agentes do mercado, eles nunca perdem. Então, tem para mim que o Lula tá olhando isso. Só para dar garantia ali o apoio da Faria Lima de sempre, né? Continuar gozando da grande amizade do André Esteves, um brasileiro assim, diferenciado, né? Poucos brasileiros são tão brilhantes quanto o Dedé, a turma do Dedé. Fundou até direita BTG. Tem a esquerda BTG, a direita BTG, é sensacional. Sou fã desse cara. Mas assim, voltando para Bahia. Lula no carro com Jerônimo, com a Janja, segurando a placa. Olha, gente, é muita cara de pau. Taxação dos super ricos. Aí eu tô no toco, cara de esquerda, acompanha a esquerda há muito tempo, acho que há muito tempo já deve ser antipetista, né? Ele lembra essa matéria de, olha a data, 31 de agosto de 2018. 2018. 7 anos atrás, a UOL dizia, programa de Lula recicla há 29 anos promessa de taxar rico e aliviar pobre. Se em 2018 tinha 29 anos a promessa de taxar rico para aliviar pobre, agora, como de tatu no toco, né? Você pode atualizar. São 36 anos! 36 anos prometendo que agora vai. Confia no Lula, agora vai. Não tem condição, pô. A galera pede pra ser enganada. Acreditar em Lula. É melhor você acreditar na fada do dente. Acredito na fada do dente. Tem até filme da fada do dente. Pior que do Lula também tem filme, né? Meu argumento foi ruim. Fui refutado, Agora, pronto, Lula venceu. Fui refutado aí, tem coisa do Lula também. Aí eu tô passando lá no Twitter também. Aí, além dessa história, né? Taxação dos ricos, o PT promete uma guinada à esquerda. Agora vai também. Agora vem o Lula de esquerda pra valer. Aí eu tô passando no Twitter, vejo nosso amigo aqui da tropa. O companheiro Mauro Mendes entrevistou o Milton Temer, que não é parente do Temer. O Milton Temer, se eu me engano, acho que ele era oficial da Marinha, lá nos idos 60 e pouco. E, enfim, é um cara daquela esquerda mais raiz. Aí ele vai falar sobre o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Escute só. Cadê, rapaz? É esse aqui, ó. Escute só. Um homem, um cidadão aí, pela idade, né? O Milton Temer tá aí na pista desde os anos 60, militando desde os anos 60. Vai falar sobre o Lula. Ou seja, a partir de 94, começa uma lógica dentro do PT, estabelecida pelo Lula, de que não dava para ser presidente da República pela esquerda. Ao contrário, ele tinha que ser, para governar, tinha que ser um campo moderado. Isso é uma lógica que atravessa a esquerda desde o tempo do Partidão. O saudoso Werneck Viana, grande formulador da época, que era um dos principais pensadores, terminou, aliás, como presidente de honra da fundação do PPS, ele já dizia lá em 85, temos que governar com o centro. Isso é uma lógica que acontece dentro da esquerda brasileira, que cunhou a ideia de que a frente contra a ditadura, que era necessária ser ampla, era também a frente para governar depois da ditadura. E terminou entregando a todos os quadros da ditadura, e principalmente a política macroeconômica, a condução do nosso destino. A esquerda nunca teve um governo real no Brasil. E Lula é eleito pela esquerda, com uma campanha pela esquerda, é verdade, em 2002, mas vamos lembrar que, quando nós fomos para o segundo turno em 89, falávamos em socialismo na campanha, falávamos em socialismo. Em 2006, Heloísa Helena ainda falava em socialismo na campanha dela e reforma agrária. E o que foi feito de reforma agrária? Nada. Que era a bandeira do PT na oposição, com o MST, a CUT, todo mundo, desde 2003. O que você fez? Aí você vai registrar o governo que prometeu mais assentamentos, enfim, legalizou, foi o de Fernando Henrique, pô. Entende? Então, objetivamente, vamos ter claro, não há guinada à esquerda do governo Lula por opção ideológica. Nós estamos num momento que é impossível fazer essa guinada hoje.
Quem é que pressiona dentro do PT o Lula para ir para a esquerda? Eu digo no nome, tem 5. Breno Altman, Genuíno, Walter Pomar, de vez em quando Rui Falcão, e ninguém mais. Pois é, né, velho? Pois é, né? O PT é o partido dos bancos. A farsa tá acabando. Eu dei 10 anos. Eu joguei pra. Eu me dei muita margem, né, pra tá certo. Mas eu achei que talvez em 5 anos a esquerda já esteja olhando pra trás e falando: Lula foi a pior coisa que já bateu sobre a esquerda. Porque nem a coragem de defender as pautas, pra fingir, sabe? Vamos aqui enganar a militância, vamos enganar, vamos falar aqui pro comunistão, né, do calma. Não, ele nem faz mais questão de disfarçar. Eu acho, na verdade, tem até informação errada, que ele fala aí, mas sobre assentamento específico eu não sei. Mas em relação a título de terra, se eu não me engano, o governo Bolsonaro foi recordista, né? Posso estar errado. Mas o governo Bolsonaro, inclusive, foi recordista de título de terra. Então, acho que a turma do MST, se realmente tivesse em torno de uma luta justa para garantir que pessoas comuns, né, da zona rural tivessem acesso a um pedaço de terra para chamar de seu, eu acho que o MST devia ter feito 22, né? Parece que o MST no final do dia é só um braço aí de articulação do PT para ficar enganando o povo, né? Instrumentalizando o povo para uma luta. Ai, né? É o PT, é o PT. Ó, vocês, gente, a quantidade de gente que anda me procurando, velho, pra conversar, e conversa, e abre o coração. E eu aproveito o momento que o pessoal tá com o coração aberto pra falar, então, cara, aproveita esse momento, irmão. Olha pra direita, velho. Acho que vocês estão aí com um olhar errado pro que é direita, como a direita chega ao poder, quem é Bolsonaro, quem é todo mundo. E vai falando, vai falando. Eu vejo que, vez ou outra, encontro alguns ecos. Nada eu vejo que a galera dá uma amaciada na rede social, intensifica as críticas ao Lula, né? Repensa na hora de, sei lá, botar um rótulo aqui, um rótulo acolá. Digo a vocês, eu sinto que pela primeira vez na história existe um interesse minimamente, sabe? Minimamente, e genuíno das pessoas tentarem, assim, cara, tem que ter algum tipo de consenso pra esse país andar. O Lula não dá mais. O Lula simplesmente não dá mais. Óbvio que ainda tem muito militante raivoso, né? E até falando sobre isso, esqueci de botar aqui um tweet da entrevista em específico, mas se você ainda não viu, eu te mostro aqui agora, só esse daqui, só para você saber do que se trata. Cadê? Vou fazer assim. Pronto. Só para avisar aqui, ó. Já está no ar, lá no Quinto Elemento. Entrevista que nós fizemos, bate-papo com o nosso companheiro Ruizão, com a carteirinha da tropa, né, oficial. Fala dela. O Marfinha fez aqui esse lindo layout, né? Colocamos duas figuras, assim, que são unânimes no Brasil, né? Tem algum brasileiro que não gosta do Senna e do Pelé? Tem gente que pode até preferir o Piquet, mas não gostar do Senna. Aí você tá de brincadeira, né, velho? Aí você é muito do contra. E o Pelé é unanimidade. Pelé é um personagem histórico do mundo. Acho que não tem uma pessoa no mundo que não gosta do Pelé. Então tá ali. O vídeo já tá no ar. A gente conversou um monte. Fiz as perguntas capciosas sobre o Lula, que eu acho que muitos gostariam de ver. Tá lá, se não viu, veja lá no canal do Quinto Elemento. Já tá no ar desde ontem à noite. Mas vamos continuar. Se o clima pulou na esquerda, a gente vem acompanhando. Dia sim, dia também. Na imprensa também. E agora temos um dado novo, que a gente tem a avaliação qualitativa, né? Aquela percepção, mas em termos de números, para sentir no feeling mesmo, agora nós temos pesquisa da Quest, inclusive tem uma série histórica, agosto de 23, maio de 24 e agora junho de 2025. Então temos aí dois anos atrás até hoje para poder comparar como anda o clima de Lula e o parlamento, em especial a Câmara aqui no caso, né? Enfim, precisa ter várias coisas. Trouxe a maior parte delas, não todas. Primeiro ponto, né? A avaliação do governo Lula perante os deputados federais. Filipinho da Quest diz que piorou a avaliação de Lula entre deputados federais. Chegou a 46% a avaliação negativa, enquanto apenas 27% avaliam o governo como ótimo ou bom. Ou seja, caiu 5 pontos. Tanto o regular quanto o positivo caem. E o negativo sobe, né? Parece que a turma não tá muito feliz com Lula. Não tá muito feliz com Lula. Aí você vê,
E tem dois gráficos diferentes. Você fala, pô, por que colocou governo independente e oposição? Por que não colocou, tipo, direita, esquerda, centro? Ele também fez esse levantamento. Essa piora na avaliação aconteceu entre os deputados que se consideram independentes em relação ao governo, o que equivale hoje a 27% do plenário. Enquanto a avaliação positiva continua alta e estável entre governistas, a avaliação negativa permanece alta e estável entre oposicionistas. Dobrou a avaliação negativa do governo entre os independentes. Você vê aqui a queda vertiginosa, né, do regular, vem caindo 59, 52, 44, e o péssimo de 20, 31, 44. E o positivo, quase nada agora, né? Além de uma avaliação mais negativa, também piorou a percepção entre os deputados sobre a relação entre os dois poderes, saiu de 43 para 51, os parlamentares que avaliam que a relação está negativa, enquanto apenas 18% avaliam que a relação da Câmara com o Executivo é boa, ótima. Aqui é os petistas e o PSOL, né, que falaram isso. Então, esse número não conta. O mais curioso aqui é a percepção de piora na relação se mostra constante ao longo do tempo entre parlamentares dos três blocos ideológicos. Então, assim, esse gráfico aqui bate em governo. O governo pode ser qualquer coisa. Renan Calheiros é governo. Então, mas aqui é Renan do Senado, né? Não entra nessa conta. Então, é governo. Marquinhos Censura é governo. Não é presidente dos republicanos. Se reclamar, só reclama perante o público. É um dos maiores defensores do Lula. Tá lá. Só que quando você vai aqui, ó, esquerda, centro-direita, aí, irmão, você vê que a coisa realmente desandou. Nem na esquerda, gente, Lula passou, né, inabalado. Tá ali. Segue caindo a positiva, a percepção negativa do Lula segue subindo e a percepção regular também cai. O centrão, quem achava regular diminuiu, quem achava negativo aumentou e quem achava positivo também caiu. E na direita, eu não sei como é que o pessoal ainda tem gente que olha pro Lula e fala regular. Pra mim é péssimo. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas tá aí. Nem a esquerda consegue mais aturar o Lula. A consequência direta dessa relação piorada é que aumentou e chegou a 57% dos deputados que acham que o governo tem baixas chances de aprovar sua agenda no segundo semestre. Houve uma reversão completa na percepção dos parlamentares na comparação com esse mesmo período de 2023. Agosto de 2023, mais da metade, né? 56% e 37% ali estava na dúvida. Não sei, acho que é baixa, se não aprovar as coisas. Não. Aí empatou em maio do ano passado e agora, vixi, inverteu, literalmente inverteu. Literalmente inverteu, na verdade, é pior, né? Porque de 56 para 57, de 37 para 36. Imagina como vai ser ano que vem. Lula com seu pacote de bondades, indo pro saco, culpando o Congresso, falando que está sendo sabotado. Estão me sabotando. Aí vai gritar golpe. É golpe, golpe. Sem o L, né? Golpe. G-O-P-I. Golpe, golpe, é golpe. Aí vai jogar no chão. Olha, estou tomando um golpe. Socorro. Como já identificado anteriormente, esse pessimismo crescente segue o mesmo padrão da avaliação negativa e piora entre deputados de centro e direita, mas mesmo a base da esquerda está mais desanimada se comparada com 2 anos atrás. Mesmo a esquerda, rapaz? Mesmo a esquerda está mais desanimada? É mesmo. Por que será, né? Entre as razões declaradas pelos parlamentares para justificarem um baixo número de votações importantes neste primeiro semestre, a mais forte é a falta de articulação política seguida do impasse sobre a anistia e só depois a não liberação de emendas, que para mim, de buenas, desarticulação e não liberação de emendas é basicamente a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Porque, querendo ou não, a questão da articulação política, às vezes tem algumas coisas que eu não tenho certeza que dependem do Lula para avançar. E o Lula não trabalha. Perdoa aí, Lula. Tu tá cansado, né? Não dá hora extra. Quando dá é notícia na Globo. Olha, o Lula trabalhou hora extra. Então falta, né? Já teve um levantamento do Estadão, que não se encontra com deputados, não faz encontro. A coisa não anda. Mas eu achei que as emendas também entram nisso, né? Tivesse tendo emenda aí, tava tudo resolvido. Mesmo pessimistas em relação à chance do governo aprovar sua agenda no legislativo, algumas pautas que interessam ao governo parecem ter apelo no plenário. Mas é aquela coisa que não é que tem apelo no plenário, é que é basicamente impossível você votar contra. Tipo,
Elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Quem que vai votar contra? Quem que vai votar contra? Não, votar, não vai aumentar não. Aí você vai perder o voto da classe média baixa, da classe média, do pobre que paga imposto de renda. Pelo amor de Deus, né? Não é sobre apoiar ou não a agenda do Lula. É apoiar uma agenda que a população espera. Então não é a agenda do Lula. Item 2. Exploração do petróleo da Amazonas, na margem equatorial. Óbvio, todo mundo vai apoiar. Quem é o Lula que vai ser contra isso? Não é a agenda de Lula. É a agenda de Brasil. Terceiro. Aumento das penas para roubos. Ah, isso aqui não é agenda de Lula, não. Oh, meu Deus do céu. Essa pauta aí, eu vou apostado. O governo Lula pode pautar, pode aprovar. Se no final do dia Bolsonaro gravar um vídeo falando, ó, aprovamos, o povo vai falar que foi Bolsonaro. Porque ninguém neste país acha que a esquerda tá preocupada com a segurança pública. Pode gravar um vídeo aí, Bolsonaro, falar, eu aprovei a lei hoje do Congresso, mesmo sem mandato, que o povo acredita, porque ninguém bota mais fé no PT nesse ponto. Fim da reeleição para o executivo. Não, o pessoal apoia sentando... O Lula apoia isso daí. Então, assim, não tem agenda do Lula. Qual é a agenda do Lula? Reforma tributária? Interesse dos bancos. Óbvio que o Centrão vai avançar. Proibição de apostas. Isso daqui não é pauta do Lula. Isso aqui é pauta, inclusive, dos evangélicos que estão se movimentando. O Bolsonaro até postou ontem uma carta que uma das pessoas que corrobora, né, uma instituição, uma das pessoas fala assim, não, Silas Malafaia, mas tem outras pessoas também. Anistia é pauta do Lula? Também, tá aqui um dos itens, né, que dá para avançar agora no segundo semestre. A maior parte, pelo menos, se coloca a favor. 54% dos deputados é a favor da anistia, 24% é contra e 22% não sabe, não respondeu. Mas a maioria dos deputados são a favores da anistia. Nova política de ensino à distância. Aqui interessa a bancada do Lema, não é pauta do Lula. Inclusão de verbas indenizatórias no... Não, isso aqui, mas de jeito nenhum é pauta do Lula. Poder gastar menos? Cara, qual é a PEC do Lula, que é a pauta do Lula? Só essa aqui do imposto de renda, que ele quer usar pra eleição. Elevação de taxa de IR para super ricos. Não, aqui pode ser pauta do Lula, mas não passa. Você vê aqui, ó. A maior parte é contra. Não vai passar. O Centrão não vai deixar isso aqui passar de jeito nenhum. PEC da segurança já não tem quase apelo nenhum. Super salários, o Centrão extremamente contra o super salário, né? Vai ver se o Centrão, que está em Portugal, vai votar contra o super salário do judiciário. Não vai ter mais convite pro Gilmar Palusa. A pessoa também ouviu os deputados sobre o trabalho do Supremo e captou um legislativo golpista. É golpista. Como eles ousam achar que o trabalho da Suprema Corte é ruim? 48% enxergam de forma negativa. Tem que ser preso, todo mundo aí, todos os 48%. Piada, né? Pra aliviar o clima, que o Brasil tá muito tenso. Mas enfim, né? Você vê 48% dos deputados não estão satisfeitos com o judiciário. Por que será, né? Ó, frequência com que o Supremo invade as competências do Congresso. Sempre. Né? Às vezes. Raramente, nunca. Não sei, não sabe responder. Eu fico de cara com esse cara aí, né? Não sei, não sabe responder. Cara, tu é deputado... Tu não tá trabalhando em Brasília? Tu tá em que planeta vivendo? Tá em que planeta que tu não consegue responder uma pergunta dessa? Não sei. Não sei. E o cara que falou nunca é petista, né? O nunca deve ser petista. Certeza. Parte da animosidade entre os dois poderes está no fato que a maioria dos deputados acredita que o Supremo invade as competências do Congresso sempre ou às vezes. Mas essa animosidade não é, na opinião dos deputados, suficiente para que eles acreditem que o Congresso chegue a aprovar o impeachment de um ministro do Supremo no futuro próximo. Né? Porque a galera acha que o trabalho é ruim que vai aprovar. E aí vocês devem entender Vocês devem entender por que eles acham que não vai avançar, né? Vamos falar assim. Acho que você... Não, eu já consigo entender porque... Por mais que ache que está negativo, não tem como passar. Na composição atual. Enfim, os deputados também não acreditam que o Lula será o vencedor da eleição. 50% acham que quem vai vencer é o candidato da oposição. 37% acham que vai ser Lula um candidato do governo. E 15% não sabe. Não sabe. Não sabe. Sabe de nada. Quem mudou de opinião, né, sobre quem vai vencer? O Centrão. O Centrão
agora, né, a maioria do Centrão acha que vai ser o candidato da oposição. E eu acho que aqui não é só o que o Centrão acha, né? O Centrão começou o desembarque. Imagina na hora que o Centrão devolveu os ministérios. Eita, que vai ser barata voa e gritaria pra todos os lados. Aí tu vai ver, ó, no dia que o Centrão entregar os ministérios, se tu tiver memória boa, tu vai lembrar desse vídeo que eu disse, que no dia que o Centrão entregar, em menos de uma semana, a imprensa, especialmente aqueles veículos de imprensa, que os donos são instituições financeiras, vai subir o tom contra o Lula. Você vai ver. Se você tiver memória, você vai lembrar desse dia de hoje. O mesmo Centrão, que é maioria no parlamento, a maior parte dos deputados são do Centrão, você vai ter 100 e poucos deputados de esquerda, 100 e quebradinho da direita e uns 300 e pouco do Centrão. Basicamente 50%, um pouco menos de 300 talvez, do Centrão. Um pouco menos de 300, na verdade. Um pouco menos de 300. Mas tá ali, né? Basicamente metade. E aí, curiosamente, um parlamento que metade é Centrão, essa metade acho que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura. O Centrão, hein? Ah, o Centrão. Segundo, né? A maior parte dos deputados defende que Bolsonaro abra mão de sua candidatura e apoia outro nome. Mas tem uma coisa que chamou a atenção quando você pega o gráfico estratificado. Terceiro, né? Cresceu na Câmara a percepção que Tarcísio será o principal candidato da oposição contra Lula. Maio do ano passado, olha quem tava lá, né? Bolsonaro com 5 pontos, Michele com 15, Caiado com 16, Zema com 4, outro não sei, 17, Tarcísio com 39. Tarcísio cresceu, beleza. Mas Bolsonaro também cresceu. Começa a crescer a parcela dos que acham que rapaz, Bolsonaro vai ser. E olha quem apareceu, que não estava no radar de ninguém. Eduardo Bolsonaro. Agora imagine, conforme a campanha do Eduardo for crescendo, cada vez mais, conforme começa a enxergar que Eduardo será futuro presidente, se não for o Jair, ou que Eduardo vai estar na composição de uma chapa, será que a própria turma do Centrão não vai começar a olhar assim, mano, não adianta, a gente pode fazer o que quiser com o Bolsonaro. Mas a gente não pode botar palavras na boca dele. O senhor falou com o Eduardo, ele vai ter que começar a sentar e conversar com o Eduardo, né? Então, você começa a dar força pro Eduardo, envergadura pro Eduardo. Eduardo era um ninguém um mês atrás. Um ninguém, já tá ali. Já tá com mais com o Ratinho, com o Caiado, com o próprio Flávio Bolsonaro. Tá um só atrás da Michele, não era ninguém. Então você vê, por isso que eu digo, eu acho que eu vou apoiar que eu já, no final do dia, se eu já ia falar é o cachorro caramelo, é o cachorro caramelo. Mas até lá, até eu já decidir, eu tô fazendo campanha para Eduardo. Eu acho que aí apostar no Eduardo é o caminho. E aí, pegando o gancho nessa questão do Eduardo, para falar de entrevistas, no plural, a primeira delas, eu quero falar aqui do seu Fábio Van Garten. Ontem ele foi na CNN, falou várias coisas. Peguei aqui 2 pequenos recortes. Entrevista em sua íntegra bem interessante. Posicionamentos que agradam. Posicionamentos que agradam. Vou ler primeiro o que o Mafinha falou e o Jordan escreveu em cima, né? E aí depois a gente escuta para ver se o que o Mafinha escreveu e o Jordan falou fazem sentido. O Mafinha fala, o Fábio tá certíssimo. O bolsonarismo não é vagão, é a própria locomotiva. Quem continua com o capital político é Bolsonaro, ele que dita o rumo. E deixa eu falar, voto não é herança, nem patrimônio de partido ou oportunista de temporada. Quer representatividade? Constrói. Quer apoio? Aí depois você já entendeu o comentário do Mafinha. E o Jordan fala o seguinte, o Van Garten disse exatamente o que milhões de nós, apoiadores do Bolsonaro, temos vontade de gritar na grande mídia. Foi direto, firme, verdadeiro. Falou que precisa ser dito sem medo de desagradar. Se Bolsonaro não puder concorrer, o candidato deve ser Eduardo Bolsonaro. Vejam só. Eu já trabalhava quando vi a identificação desse tema na imprensa, eu mesmo fui o primeiro a dizer sobre a possibilidade de ter uma chapa pura. Nada melhor do que se retirarem
o presidente Bolsonaro de uma eleição de forma injusta e, no meu ponto de vista, no tapetão, nada mais necessário do que uma chapa pura. O bolsonarismo, como vocês bem sabem, como eu falo reiteradas vezes, o bolsonarismo é uma usina de votos. O bolsonarismo tem que ditar as regras. O bolsonarismo não pode ser capturado por quem não carrega, de fato, as mesmas bandeiras. É bem verdade, Jussara, Tainá, Gustavo, que a direita precisa passar por momentos de reflexão. Aí, né? Gente, de boa, cai o braço. Nossos deputados, né, líderes, e concedem entrevistas, né, vez ou outra na imprensa. Custa falar dessa forma, pontuar, relembrar que quem tem os votos, né, é o Jair, é o líder da turma, é quem manda, né? Quem nos trouxe até aqui. Tu já imaginou se esse discurso não fosse assim, né? Sei lá, uma gota no oceano, mas algo frequente, que a gente tá sempre escutando isso daqui, tá sempre escutando, né? Sempre sendo repetido, reforçando. Como é que não ia estar a percepção? Será que isso daqui dá mais força ou não para Bolsonaro? Você já imaginou que às vezes Bolsonaro tá, né, o tempo todo cercado, aí os emissários, né, do Centrão fazem chegar no Bolsonaro, né? Assim, olha, Bolsonaro, o Centrão tá preocupado, né? Ele sabe que você sabe que você é bem quisto pelo Centrão. E você tem que saber, Jair, que assim, estamos com você, né? Tipo Ciro Nogueira, ó, estamos com você, Jair, mas pense muito bem, cara, porque o Brasil, se você tomar uma decisão errada, a gente pode ter que aturar o Lula por mais 4 anos. Aí começa a colocar a culpa no cara, né? Olha, Bolsonaro, a culpa é de você aí. Se o Lula vencer, a culpa é sua, viu, Bolsonaro? Olha, Bolsonaro, isso aconteceu o pior, hein? Aí você vai ficar um tempo aí sofrendo, e a culpa vai ser sua, viu? Então é melhor você passar seu capital político, viu, Bolsonaro? Ó, Bolsonaro. Já pensou? E aí o cara fica rendido, né? Porque ninguém abre a boca pra falar um ai, deixa aí a cobrança quando o tempo é Bolsonaro se entregar. Se entrega aí, Bolsonaro, e vai embora. Vai embora, Bolsonaro. Outro recorte aqui, quem postou isso foi o próprio Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo fala assim, ó, o Van Garten nos conheceu antes de 2018. No momento em que pouquíssimos aderiram ao projeto de Bolsonaro. O Van Garten não tem mandato, saiu do PL de uma maneira, no mínimo, confusa, ou seja, teria 1000 motivos para se revoltar e jogar pedras, tanto no Jair quanto no PL, mas não. O Van Garten mantém a postura e segue ajudando naquilo que é possível e contribui muito. Então, foi que eu reforçar isso, né? Eu aprecio isso no homem. Isso chama-se lealdade. Posta à prova. Pessoa que se movimenta por princípios, independente das circunstâncias. Por exemplo, o Eduardo na capa da Veja, né? Foi um gol do Van Garten. O Van Garten organizou para sair do papel. Eu cheguei a comentar mais sobre a saída do Van Garten lá no canal secundário. O pessoal é mais aberto à discussão lá para dar para responder na hora. E eu falei o seguinte pro pessoal, eu falei, olha gente, tentem colocar às vezes na mesa assim os assuntos na hora de você julgar. Você pode não gostar do Van Garten, você pode ter mil críticas contra ele, mas tenta entender, cara, quem são as pessoas, onde ela vier, tenta entender o contexto também. É porque você, mas ele falou isso, né? Olha o que ele falou. Cara, o que ele falou em uma conversa privada em 2023, e se você esquece as palavras utilizadas e você olha sobre o contexto, qual era o contexto? O Van Garten estava revoltado porque estavam discutindo já um nome para suceder o Jair. Então, assim, a revolta dele é porque ele achava que não, o candidato é Bolsonaro. Mas aí a galera toma às vezes um lado, toma outro sem olhar o contexto maior. Não, mas foi uma quebra de confiança. Rapaz, eu acho que tem contextos e contextos. Que tem contextos e contextos. Tanto que até o Fábio continua falando com o Bolsonaro até os dias atuais, sei disso. E segue ajudando, né? O próprio Eduardo aí faz questão de destacar isso. Mas vamos ver o que ele fala aqui nesse outro momento. Cadê, velho? Aqui.
O senhor foi um dos nomes fortes do governo, atuou na defesa, depois deixou de atuar na defesa de Jair Bolsonaro, é muito próximo, entusiasta até da candidatura do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Eu continuo um fiel escudeiro da família, continuo um entusiasta da candidatura, quer seja de Eduardo, quer seja de Flávio, quer seja de quem o presidente determinar. Para mim, o candidato é o presidente Jair Bolsonaro, não há razões para que ele seja retirado do processo eleitoral em 26. Eleições sem o presidente Bolsonaro são eleições não democráticas. Eduardo Bolsonaro tem tudo para ser um candidato muito competitivo. Eduardo Bolsonaro é um player importante. Em nenhum momento disse que seria candidato. Eduardo passou a figurar nas pesquisas há uma semana, há 10 dias, após a capa da revista Veja, onde ele se coloca à disposição do pai, no caso da manutenção descabida do presidente. Eu acho que o tom de entrevistas de quem se diz aliado de Bolsonaro deveria ser sempre nesse tom. De todos, sem exceção, sem papel mole, sem tergiversar, sem meias palavras. Mas eu falei que a gente tinha que usar de entrevistas, no plural. Mas pra gente chegar na próxima entrevista... As redes sociais, né? Elas são compostas de diversas pessoas, de diversas ideias diferentes, né? Que muitas vezes estão divididas em duas grandes bolhas, direita e esquerda, mas dentro dessas grandes bolhas, você tem subdivisões. E aí tem um grupo que vocês devem conhecer bem de perto, né? Que é a turma do MBL. Vocês conhecem a turma do MBL? Deve conhecer, né? Pois bem, esse perfil aqui, o Alan dos Panos, é tipo um perfil, né? Você entende com certeza que é um perfil que é para ofender o Alan dos Santos, né? Usa o nome Alan dos Panos como se o Alan fosse um passapanista. E aí é um perfil dedicado a apoiar o MBL, um perfil grande, e atacar o bolsonarismo. Conheço um pouco do Alan dos Panos, né? Prenderam o Gilson, mas eu tenho uma solução. Peçam pra ele cantar Pink Floyd na cadeia. Como você pode ver, né? Ele fazendo chacota da prisão do Gilson. Isso aqui foi coisa que a gente comentou em vídeo, né? Quando o Gilson foi preso por um dia. E ele compartilha ele mesmo, né? Gilson, aquele que pediu pix pro Mito e pro Bananinha, foi preso. Será que o Mito e o Bananinha vão retribuir com pix pra ele? Ou vai ser o clássico, blá, blá, blá. Você vê, né? É um perfil... a cara do MBL. Pois bem, quando o Eduardo estava lá fora, e eu acho que foi quando caiu a ficha, que talvez, né, assim, estava claro que ele não saberia quando ele ia ver o pai dele ao vivo de novo, e ele participa lá no programa, no timeline, lá com o Lacombe, com o Alan, e aí o Eduardo, cara, o cara chora, né, de tristeza, né, porque o cara fala, caraca, mano, o que é que tá acontecendo? Eu nunca esperei que isso fosse acontecer na minha vida. E aí ele tá ali, ó, Eduardo chora e diz que fugiu com medo de ser preso, minha mulher tendo que me visitar na cadeia. Fazendo pouco, né? Fazendo pouco aí da dor de uma pessoa que teve que sair do Brasil porque estava sendo perseguido. O Alan dos Panos, obviamente, se ele tá celebrando a prisão do Gilson, né? A destruição e a perseguição dos Bolsonaro, óbvio que ele ia celebrar a prisão do Felipe Martins. A prisão do Felipe Martins, um dos casos assim mais curiosos desta tama golpista. Ele tava lá comemorando, tá na hora. Felipe Martins, mais conhecido como Bundita. E ele tinha assim, ele tem uma certa estima, né? Um apreço pelo Felipe Martins. Quando teve aquele episódio lá no Senado, ó, Felipe Martins não é apenas aquele que entregou a minuta de golpe para o Mito, que incluía a prisão de seus opositores. Ele era organizador por trás de todos os ataques de perfis e bots. Ó, olha a tese do gabinete do ódio. Ah, esse Alan dos Panos, hein? O organizador do negacionismo durante o Fica em Casa. O Alan dos Panos, você vê que ele tinha um negócio assim com o Felipe Martins, né? Ó, se o Felipe Martins não curtir essa parada, né, dessa pauta aí do alemão do bigode, ele quer dar, né, coisa. Olha só porque o Felipe Martins vai ser emoji. Você consegue realmente ver que é a cara de um perfil ligado ao MBL. Você consegue ver claramente isso, um perfil dedicado a destruir o bolsonarismo. Aí você está se perguntando, tá, e qual é o ponto disso daqui, né? Eu já concordei com você. Calma, que a gente vai chegar na próxima entrevista. Adriles, Felipe Martins, Alvim, aí bota Bolsonaro, enquanto lá com a eurodeputada lá da Alemanha. Não, olha, eles são, hein? Você concorda com esse tipo de coisa?
Aí eu estou passando no Twitter. Na verdade é o seguinte, né? Eu acordei domingo, minha mãe me mandou uma foto. Não sei nem pra quê, porque eu já comi... Não, acordei segunda-feira, né? Mãe faz domingo. Acordei segunda-feira já revoltado já, com uma determinada foto. Mas eu falei, eu vou esperar. Vou esperar porque na vida, você não precisa falar das coisas assim que elas acontecem. Você pode esperar, vai. E às vezes quando você espera, vai fazendo mais sentido conforme o tempo passa. E na hora de você reclama com um pouco mais de propriedade. E aí as pessoas não vão apontar o dedo pra você e falar que é birra. Pois bem, esse aqui é o Alan dos Panos. Vocês conheceram bem o Alan dos Panos, né? Ah, ainda tem isso, olha. Lembra lá do Celso Villard? Não. Villard é o advogado de Bolsonaro. Enfim, esse aqui era o cara que organizou a motociata pro Marçal, mas lá atrás tentou crescer em cima, ajudando o motociata para Bolsonaro. E o Alan dos Panos dizia, ó, o ex-patriota que organizava as cornociatas está contando os dias para comemorar a prisão do mito. Quando um patriota acorda da idolatria, a revolta é grande. Esse é o Alan dos Panos. Mas agora tem que falar sério. Pois bem. Conhece esse rapazinho aqui de óculos? Esse daí é o pet do Deltan. É o pet do Deltan. Olha que foto simbólica. Calma, respira aí um pouquinho. Você acha que ele tá mais preocupado com Bolsonaro ou ele tá mais preocupado em bater uma foto para capitalizar e lucrar em cima disso? O Fato News diz, ó, o miserável do pet do Deltan, o Guilherme Kilter, domingo estava no caminhão do Bolsonaro para tirar fotinha, se aproveitando da imagem de Bolsonaro, e depois que Bolsonaro teve uma piora no estado de saúde, até hoje Kilter não pediu pela melhora do Bolsonaro ou nada do tipo. Eles só usam Bolsonaro. E por que eu tô falando do Guilherme Kilter após falar do Alan dos Panos? Por causa disso daqui, ó. Olha a parceria de Guilherme Kilter com Alan dos Panos, que celebra a prisão do Felipe Martins, defende a destruição da família Bolsonaro. É difícil, né, Kilter, continuar enganando todo mundo pra sempre? É difícil, né? Eu acordei da manhã de segunda-feira com minha mãe me mandando a foto de Bolsonaro com o Deltan. Eu falei, cara, eu vou bater em Bolsonaro. Em primeiro lugar, viu? Me pergunto, né? O pessoal do trio deixou subir. Um bando de trouxa. Vocês não aprenderam nada. Lugar, Bolsonaro, na boa, você não é obrigado a levantar a mão. Não vou ficar remoendo isso. Mas tá ali, ó. E aí, Kim? Viu o mito com o Deltan e o Kilter na manifestação? Você tá entendendo, Bolsonaro? Bolsonaro, se no momento você assistir esse vídeo, reflita sobre isso, ó. Você levantou a mão do cara que não deu 24 horas. Tava fechando parceria ali, ó, retweetando postagem do Alan dos Panos que defende a tua prisão. Esse é o Guilherme Kilter, Bolsonaro. Esse é o Guilherme Kilter, Bolsonaro. E não é só isso, não. Calma, que a gente tem outra entrevista pra falar, né? Temos outra entrevista pra falar, que é isso. O grande deputado Léo Siqueira, do Partido Novo. Eita, tá chegando o meu momento, aquele. Estou passando no Twitter e eu vejo esse belo recorte. De agora, viu? 2 de julho agora! Ontem, eu tô olhando de novo aqui só pra ter certeza, foi ontem. O João 832 diz, né? Esse deputado canalha do Novo acusou hoje os filhos de Bolsonaro de estarem com o rabo preso e terem votado a favor do Flávio Dino. E a Tsuki diz, dá pra falar do deputado do Novo, assim como do Emílio, que infelizmente corroborou com uma das piores narrativas feitas contra Bolsonaro. Chamar o cara de arregão por causa dos filhos, depois de tudo que aconteceu, é ignorar o que está acontecendo. Um cara que foi pra rua, sabe, pra ser usado por Deltan Dallagnol e Guilherme Kilter, e após ser usado, cuspido como chiclete sem gosto, ajudar perfil que defende a prisão de Bolsonaro, celebra a prisão de Felipe Martins, vem o deputado Novo para falar que Bolsonaro é um vendido, é um arregão, um frouxo, safado, vagabundo. Vamos ouvir o que Léo Siqueira falou. E você vai ter que relembrar quem é Léo Siqueira e a gente vai ter que rebater essa história do Flávio Dino com o próprio Guilherme Kilter. Ai, como vai se encaixar as coisas.
Só que, obviamente, o governo não quer comprar essa briga porque é cara. Então, mas quem quis quebrar o sistema foi o Jair Bolsonaro, que não conseguiu. Não conseguiu. E agora está inelegível. Não consegue. Mas dá como se fazer. Olha o Milei. O Milei é um exemplo de que dá para fazer. Mas o Bolsonaro também, na metade do caminho, também arregou. Sim, por causa dos filhos dele, né? Sim. Porque daí os filhos dele estavam lá metidos em um monte de coisa. Então eu não vou conseguir agora... Eles votaram a favor lá do Flávio Dino e dos outros indicados pelo Lula. Claro, porque estão com o rabo preso também. Então as mudanças também não vão vir dali. As mudanças não vão vir dali. Pois bem, antes de refutar a história do Flávio Dino, já dá para refutar o primeiro ponto. Ele usou o termo filhos no plural, que já é um erro. Quem vota em Flávio Dino é o Senado. Logo, o único filho dos 5 que Bolsonaro tem que poderia ter votado no Flávio Dino é o senhor Flávio Bolsonaro. Então é impossível que os filhos de Bolsonaro tenham votado. Eu não sabia que vereador no Rio de Janeiro vota em sabatina, né, de presidente de juiz do Supremo. Eu não sabia que deputado federal Eduardo Bolsonaro vota em ministro do Supremo. Mas tudo bem, então já começa errado daí. O senhor Léo Siqueira é esse rapazinho aqui que em novembro, quando teve lá, né, o dia da votação, da contagem dos votos lá nos Estados Unidos, dia da eleição, que Eduardo estava lá para acompanhar em loco, já fazendo o trabalho que ele está fazendo agora, o Léo Siqueira dizia: "Oi, Eduardo, mas por que você não está no Brasil, hein?" Só quem pode viajar é o Marcel Van Hatten. Só quem pode viajar é o Marcel Van Hatten, né? Né, Léo? Ô, Léo, tu é um mentirosinho, hein, Léo? E a gente tem que voltar para dezembro de 2023, né? Pra gente falar da história aí do Flávio Dino. Ah, esse Léo Siqueira, rapaz. E eu vou ter que contar um bastidor interno do Partido Novo do senhor Christian Lobauer, que hoje, né, era o vice do Amoedo, hoje comanda o diretório de São Paulo, sob o Léo Siqueira. Vou ter que vazar conversas não, né? Mas falar sobre conteúdos de conversas, né? Ligações, phone calls, que inclusive tem testemunhas, mas chegaremos lá. Temos um capítulo dedicado, né? Sérgio Moro tira a máscara. Nesse capítulo, a gente olha aqui essa linda foto do Moro, maravilhoso. Né, tudo mais, Moro, sabia aí, o Moro votou a favor ou contra, porque essa foi a discussão na época. Moro votou a favor ou contra. E sabe quem que provou que o Moro votou a favor e que Flávio Bolsonaro votou contra? O Guilherme Kilter, o pet do Deltan. O pet do Deltan. Ele fez o levantamento de votos na tabela e ele mostrou que as pessoas que declararam voto aberto, favorável ao Dino, e quem tinha falado publicamente, quem votou contra. Inclusive, ele colocou o link da declaração de que iria votar contra, o que, pelas contas, obrigatoriamente o Moro tinha votado a favor. Então, assim, quem votou a favor do Flávio Dino não foi o Flávio Bolsonaro, foi o Moro. O Batman da dupla Batman e Robin, sendo que o Robin é o Deltan. Este é o Partido Novo. Certa vez, um empresário de São Paulo, que gosta de Bolsonaro, e eu acho que ele ainda via, não sei se ele ainda veio, mas ele via uma esperança nova, ele é filiado ao Novo. Ele fez uma ponte, porque ele era amigo pessoal do Christian Lobauer, pra gente conversar e tentar parar arestas. E a gente conversou no Google Meets por mais de 1 hora. E essa conversa, segundo, foi esse ano. Essa conversa foi esse ano. A gente foi lá pra fevereiro, março. E aí, com o Christian Lobauer, ele queria entender, porque eu reclamava tanto do Novo, e eu expliquei, por exemplo, o caso do Léo Siqueira. Sabe o que o Christian Lobauer me falou? O Léo é um cara complicado mesmo, mas e aí, ele é complicado, vai fazer o quê? 2 dias atrás, eu falei do senhor Jeffrey Chiquini, que falou, não, o Partido Novo já botou os lixos pra fora. O Chiquini tem uma postura que eu achei muito bacana. Ele me ligou no dia seguinte, entrou em contato, numa boa aça, falou, pô, o cara não sabia disso. Ele mostrou assim um cara, ele falou, eu não sabia dessas histórias. E eu falei, cara, de boa, eu não sou um defensor do PL, eu acho que todo mundo precisa de um partido mesmo. Toca o pau aí. Só não fala isso, né? Como se o Novo fosse o melhor partido do mundo. Seja só justo. E aí agora, Chiquini, como você se mostrou um cara muito aberto no telefone, e você me falou assim, pô, eu sou Bolsonaro no final do dia, eu te peço, cara, de coração, é tua hora agora de brilhar. Tu pode me ganhar, Chiquini, se tu quiser agora. É tua chance de ganhar. Chega em público, desmascara aí o Léo Siqueira, Deltan Dallagnol e o Guilherme Kilter, mostrar o que eles acabaram de aprontar. Aí eu vou falar, realmente, velho, aí a tua ligação pra mim foi uma ligação honesta. De um cara que realmente tá no partido, porque você é um partido. Sei como é o PL no Paraná, sei quem é o Jacobo, sei dos problemas, sei dos problemas dos outros partidos, a gente chegou a falar sobre isso, falamos do PP, eu falei, ó, meia porcaria, a turma do Ricardo Barros, sei como funciona. Agora é a chance. Agora é a chance.
Ou o menininho do Deltan tá mentindo, Léo Siqueira? Vai ser briga interna no Novo? Eu respiro, mas tem uma hora, velho, que vocês cutucam tanto, que aí eu tenho que falar, né? Então, obrigado, Guilherme Kilter. Obrigado por esse RT aqui, cara. Você, tá? A sua ânsia de me atacar só faz te expor. A tua ânsia de me atacar só faz te expor. E o teu objetivo, como é sempre o mesmo, descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Parabéns a todos os envolvidos aí neste caso, sabe? Não sei quem arrumou essa foto. Conseguiram a foto aí para Guilherminho, candidato em 26, que é deputado estadual, com seu parceiro da Tunda Lanhol. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns. Esse é o Partido Novo. Mais um episódio. Caso isolado, né? O importante é unir a direita. Unir a direita com quem tá falando que Bolsonaro arregou. É um frouxo, é um vendido. Vendeu o Brasil por causa dos filhos. O cara que teve que suspender... Rapaz, os caras tá falando isso um dia após Bolsonaro suspender todas as agendas, porque tá colocando o Brasil acima da saúde dele. E o errado sou eu. Eu sou o cara que divide a direita. Eu que sou errado. Eu que sou errado. E eu quero que fala aí. Christian Lobão não teve comigo. Fala aí. Fundador do Partido Novo. Diz que a gente não passou mais de hora falando. Tem testemunha. Disse eu não falei do Léo. Diga que você não disse isso. Fala aí, irmão. Fala aí. Fala aí, Chiquinho, que tu não me ligou? Tá aqui o print aí do WhatsApp, né? A ligação não dá pra pagar. Dá pra falar a quantidade de tempo que a gente passou na ligação juntos. Fala aí, irmão. Aí eu vou pro Twitter, vem Vanildo, do Novo também, né? E do Students for Liberty, uma ONG estranha que recebe dinheiro da Atlas Network, dos irmãos Koch. Eu sempre me surpreendo com a direita que passa mais tempo criticando o Van Hatten e o Deltan do que a luta contra o Supremo PT Globo. Tem método. Usando até como o Carlos Bolsonaro que fala isso, né? Tem método. O Deltan literalmente colocou lá na cadeia. Tá, e daí? Então, se... O Marcel é ameaçado de prisão. E os caras da direita vivem batendo. Por que será, né? Por que será, né, Ivanildo? Aí o Vilimil comenta... O método tem um desgaste realizado em cima da principal figura da direita, que já sofreu, né, uma tentativa de tirar a vida dele, que é Bolsonaro, é verdadeiramente perseguido pelo judiciário e muitas vezes usado por políticos para ascensão midiática e quando são expostos, se jogam no chão e se dizem perseguidos. Outro evento que aconteceu no dia de ontem, rapaz. Grande Ernesto Araújo. Ele primeiro fez o discurso, né? Me acusando de ser um funcionário do Putin, um vendido. Sou um vendido. Não citar meu nome, mas tá falando de mim e da minha turma do Quinto Elemento. Somos aí os infiltrados soviéticos, né? Agente russo espião. Aí, o que eu fiz, né? Aquele... com luva de pelica, né? Só um totozinho assim, só pra deixar o cara meio nervoso. Não falei nada. Só postei um print. Porque o Ernesto falou que esse negócio de nacionalismo aí, irmão, esse nacionalismo aí, sabe, nesse nacionalismo que alguns estão tentando empurrar, é quinta coluna do sistema corrupto comunista dentro da direita. Esse nacionalismo aí, FUNAG, que é a Fundação Alexandre Guzmão, que ficava debaixo do ministério do Ernesto, no dia 11 de dezembro de 2019, contou, né, com a participação de Evandro Pontes para falar do livro que ele traduziu, A Virtude do Nacionalismo, e quem estava lá junto para corroborar era o Felipe Martins. Ou seja, né, o Felipe Martins é o corrupto comunista, Ernesto. Aí ia pegar mal, né? Aí depois que eu botei esse printzinho, eu achei bonito. Aí o Ernesto deu o braço a torcer. Agora talvez eu não seja bandido. Agora, talvez eu não seja mais bandido. Então, obrigado, Ernesto. Obrigado aí por refletir, né? Que talvez eu não sou funcionário do Putin, né? Talvez, rapaz. Talvez, né? Talvez eu não seja um safado. O conceito de nacionalismo, como qualquer conceito, é um veículo de pensamento. Sendo um veículo, tudo depende de quem o pilota, para onde o conduz e que tipo de carga transporta. Pois é, irmão. Pô, cara. Pô, bicho. Sério mesmo, velho. Tem necessidade desses ataques gratuitos? Não podia ter falado isso desde o início?
O mesmo carro pode estar sendo guiado por bandidos rumo ao assalto, carregando, né, substâncias ilícitas, assim como pode ser conduzido por pessoas de bem rumo ao local de uma enchente, levando bote de salvamento. No caso atual do Brasil, se nacionalismo significar o resgate da nossa identidade profunda, nossa vocação de liberdade e grandeza, como forma de energizar o povo para combater o sistema de corrupção e crime organizado que nos oprime, ótimo. O que é que eu defendo aqui todo santo dia, Ernesto? As minhas ideias, Ernesto, hoje, de todos os jornalistas do Brasil, são as únicas fáceis de serem encontradas e examinadas, porque tá lá no Atlas. Tudo que eu comento em vídeo vai parar no Atlas. Dá um Ctrl F lá, cara, vê o que eu tô defendendo. Antes de sair chamando de comunista, pô. Tem vergonha não, pô, tanto que te defende no governo. Ainda mandar uma dessa? Rapaz, velho. Lembrei de uma coisa aqui agora. Não é nem sobre isso, sobre o tema anterior. Que foi em agosto. Final de agosto. E até a manifestação do 7 de setembro, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Cadê? Tatará. Quando foi, rapaz? Ou foi no início de setembro? Deixa eu ver só esse tema aqui. Tcharam. 2024, sim, isso mesmo. Foi o meio lá do Twitter. Sendo tirado do ar. Tá. Não é esse aqui não. Liberar não. Ah, tá. O fim do Twitter. No Twitter. Deixa eu ver se daqui é preparação. Fim chegou. Reações. Passado a ser lembrado. Deixa eu olhar aqui já o mês de setembro. Setembro de 2024. Foi a manifestação. Foi o 7 de setembro. Aqui, clima antes do dia 7. Acho que foi aqui mesmo. Deixa eu ver. Clima antes do dia 7. Deixa eu ver. Cadê? Será que tá aqui, rapaz? Deixa eu ver se dá um Ctrl F, eu acho. Deixa eu dar nota aqui também. Cadê? Em agosto também. Deixa eu ver. Só um segundinho. Acho que eu vou dar pausa. Deixa eu dar pausa aqui, só pra não gastar o tempo de vocês. Na verdade, foi a manifestação de março. De março desse ano, tá achando que foi no 7 de setembro, a confusão. Mas veja só. Março desse ano teve a manifestação, não foi? No início o pessoal queria fazer contra... Um pessoal meio que puxa fora a Lula. E Bolsonaro fala, cara, tem que fazer a favor da anistia. Temos que fazer a manifestação a favor da anistia. Anistia. E aí a gente comenta, né? Teve briga na época, o pessoal queria fazer fora a Lula. Mas enfim. Aí a gente tem lá um tema dedicado no Atlas, né? No mês de fevereiro, para mostrar como foi o início. Aí vai... Olha como envelheceu bem isso daqui no vídeo de hoje. Eu me peguei. Fui pego. Olha que aparece. Quem tava comentando no mês de fevereiro. Olha quem tava fazendo pouco de Bolsonaro. Falando que Bolsonaro... Não é que Bolsonaro tava dando foco na anistia. É que Bolsonaro, na verdade, estava protegendo o Lula. Quem? O amigo do Guilherme Kilter. Alan dos Panos. Ninguém toca no Lula. O protetor do PT ordena que pare com esse negócio de impeachment. Olha o que o Rafa Glover dizia. Você não acha estranho a turma que votou no Lula por nojinho do Bolsonaro hoje defendeu impeachment? Esse é o amigo do Guilherme Kilter, o Alan dos Panos. Aí, rapaz, olha que curioso, né? Vai descendo. Bolsonaro grava o vídeo. 16 de março, Copacabana. Você está convidado. Anistia humanitária. Fora Lula, 26. Jair Bolsonaro / Silas Malafaia. Pelo jeito,
O Brasil inteiro vai pedir o impeachment do Lula no dia 16, menos no Rio de Janeiro. Tá vendo aí, Bolsonaro? O cara que levantou tua mão pra bater foto é o cara que fica dando nas tuas costas, Bolsonaro. É o cara que fica dando nas tuas costas, Bolsonaro. Tô te avisando, irmão. Não é birra não, cara. Eu falo e eu mostro. Olha os comentários das tias do Zap na época, ó. Atacar Bolsonaro porque ele prioriza a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro diz muito sobre seu caráter e seus valores. É o menino do Deltan. Vocês esperavam o quê? Vocês jogam sujo. Impeachment, anistia, que tem de errado impedir junto. Queremos os dois. Mas tem que dar, né, o veneninho. Um mês antes, janeiro. Olha lá, adora bater uma foto com o Bolsonaro, né? O menininho. O meu menininho veio com papo, né? Eu vejo a série de problemas nesse acordão com o Alcolumbre. Quem fez o acordão? Quais serão os cargos? A fonte é confiável? Não dá pra confiar? Ter cargo na mesa não influencia na pauta dos prédios do plenário, blá, blá, blá. A direita conseguiu fazer convocações. O mesmo discurso que o Girão me ligou mais de 1h30 tentando me convencer que não precisa de cargo nenhum em comissão, que ele faz, que ele acontece mesmo sem cargo em comissão. Fala que é mentira, Girão. Fala que tu não me ligou. O mesmo discurso, rapaz. Aí, o grande Guilherme, olha que parceria, olha só. Lembra do Princeso fazendo campanha, falando que comissões não servem de nada? Olha lá. Tá vendo, Bolsonaro? Esse é o cara que subiu no trio, Bolsonaro. O cara tá todo santo mês, ó. Eu vou bater foto. Ô, Mito! Me dá uns like aí, Mito! Ei! Ainda bem que eu não conversei sobre esse caso do Deltan. Já pensou se eu reclamo do caso do Deltan na segunda-feira por pura birra, sem que o Guilherme Kilter me desse aquela pérola, né, dele e seu amiguinho Alan dos Panos? Obrigado, Guilherme Kilter. Você, inclusive, ajudou a refutar o seu colega de partido, Léo Siqueira, né, que mentiu. Guilherme Kilter, você aí podia relembrar o seu colega. Você, Guilherme Kilter, podia copiar, né, a sua investigação que prova que o Flávio Bolsonaro não votou no Flávio Dino e você podia refutar o Léo Siqueira. Mostrar que você não é um corporativista. Tenta disfarçar, irmão. Hein? Ah, meu Deus do céu. E aí, pra encerrar o vídeo de hoje, só pra falar aqui o último tema, né? Enéas falando sobre a questão do nacionalismo, né? Vamos aqui ouvir finado Enéas. Doutor Enéas, o senhor é ultranacionalista, correto? O que o senhor acha do que tem ocorrido na Alemanha com os ataques para os estrangeiros lá e também contra nordestinos aqui em São Paulo, e o que o senhor faria em relação a isso, se o senhor apoia ou não? Não, sou radicalmente contrário. Ser nacionalista é defender as nossas riquezas, é lutar contra o processo de sangria, né, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora, nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos, parem de tratar-nos como servos. Isso não tem nada a ver com a política, veja o senhor, de tratar os nossos irmãos do Nordeste como escravos. É completamente diferente disso. Pelo contrário, eu sou a favor da integração nacional, eu sou a favor da irrigação do Nordeste, de que se captem mais água de superfície, o que hoje não é feito, que se utilize o Rio São Francisco, de que se dê aquele cidadão humilde a condição, e ele não sairá de lá, porque ele é um homem forte, ele gosta da terra dele. Tá claro, senhor? Tá entendendo? Então, assim, esse papo aí maluco, vai de ficar aí, ai, bibibi, comunista, nossa, pelo amor de Deus, velho, sabe? Eu só sou uma pessoa que tenta cada dia mais conhecer o Brasil, entender como o Brasil chegou nos dias atuais, realmente entender. E eu acho que dá pra mostrar isso daí nos estudos que eu já fiz. Vários estudos que realmente são inéditos, né? São inéditos. Então, assim, não sou nem de perto a pessoa mais inteligente do mundo, mais perto do mundo, nem nada, mas alguma coisa, né? Alguma coisa que eu falo, eu acho que faz algum sentido. Não sou um louco. Não sou um funcionário da KGB, nem do Putin, nem agente russo, né? Ai, meu Deus. Mas é isso. Na próxima vez, eu vou falar, eu sempre tô quieto. Vocês que começam. Aí quando vocês começam, eu tenho que rebater, né? Eu não vou rebater todo mundo, mas tem alguns que eu vou ter que rebater, né? Que não dá pra passar. E quando vocês vêm de safadeza pra cima de Bolsonaro, aí vocês me tiram muito sério. Sabe? Não seja safado com Bolsonaro, velho. Já não tá claro isso? Eu já não tô aqui todos esses anos. Todo mundo que passa do ponto mente. Eu vou ter que mostrar.
eu vou ter que mostrar. Eu não aguento gente mentirosa. Então, posso fazer nada, né? Partido Novo, não dá. Mas não dá de jeito nenhum. Partido Novo, o problema não é um problema de ideológico, é um problema de caráter, pô. O que eu acho que vocês são, eu não falo porque dá processo. Mas só assim você já consegue imaginar o que eu acho, né? Passa na minha cabeça. Quando eu vejo, eu me pergunto, quem no Partido Novo, velho? Assim, a única pessoa que eu achava que realmente tava de boa era o Lobauer. Porque a gente conversando na ligação, ele concordou com tudo que eu disse, né? Isso aqui realmente, né? Pô, realmente é um problema. Concordou com os pontos que eu coloquei. Na época que eu falei da questão, eu falei, pô, Lobauer, tu vê que esse papo furado aí, perder de pé e tudo mais. Cara, como é que vocês não querem entender a diferença de contexto? Ele tem deputado, tem senador para conseguir ter algum espaço, não tem nada a perder. Ele, não, realmente, esse ponto aí não dá para fazer o mesmo comparativo. Sabe, meu? Foi o único cara que eu já cheguei a conversar que se mostrou minimamente a ser honesto nas análises. Mas, não sei, né? O presidente do partido aí em São Paulo não consegue controlar o Léo Siqueira, independentão. E eu acho outra coisa, viu? Essa política de boa vizinhança, de só apanhar calado e responder indireto, também não acho que vai, não. Acho que o Eduardo aí, o Flávio, o cara, ia sentar bolacha aí nesses caras. Principalmente quando vem de mentira, votou no Flávio. Dá no meio. Dá no meio. E ainda cobrar os coleguinhas de partido pra ver se vai afinar ou vão pagar de louco. Tá na hora, pô. Fica apanhando aí, igual os bestas, achando que não, eu vou apanhar quieto aqui, eu vou apanhar quieto em nome de um bem maior. Que bem maior? Os caras estão destruindo vocês. Os caras estão destruindo a família de vocês. Sabe? Esse negócio de apanhar quieto por um bem maior não tá levando a lugar nenhum. É só apanhando mesmo, dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Pelo menos defendam o Jair. O Jair é intocável. Aqui eu passo pano pro Jair, irmão. Vou passar até o fim. Nem tente. Nem tente me demover disso. Vou mandar todos os que eu dei play lá no canal. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal, né? Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E tem um Atlas brasileiro, né? Onde essa bela história do que aconteceu no Brasil, quem são as pessoas, os verões passados, estão todos lá. Daqui a 10, 20 anos a gente vai lembrar como a direita chegou onde ela está daqui a 20 anos. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!